E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula nós vamos aprender. Quem seguiu a sequência até aqui vai entender em que ponto nós ficamos. Nós estamos criando uma aplicação que ela verifica a qualidade da internet, da conectividade e fica fazendo ping e listando esses pings na tela, criando um relatório. Quando você clica no botão iniciar aqui, ele vai iniciar uma sequência de pings, essa é a ideia, e vai listando aqui os pings que são ok e os pings que na verdade deram erro, em vez dos OKs e em vermelho os que deram erro, e vai aqui incrementando a quantidade de erro. Aqui ele coloca o horário inicial. E essa foi a ideia da aplicação, que isso é o que pouco importa, né? O que importa é o que foi aprendido durante essa sequência de aulas. Se você for um cara experiente, talvez você possa inicializar dessa aula, mas eu aconselho você ir para o final desse vídeo, porque no final do vídeo vai ter um link para playlist completa, para você assistir desde o primeiro vídeo, que você vai aprender muita coisa interessante sobre Windows Form, sobre Cancellation Token, sobre métodos assíncronos e várias outras coisas, fora que você pode perguntar aí nos comentários o que não entendeu, né? Então, nessa aula em si, nós vamos criar o método ping em si, que é uma coisa mais que não é muito técnica da linguagem C#, e sim uma coisa mais específica, porém na escrita desse método a gente vai se utilizar de alguns conceitos interessantes do C#. Então nós vamos criar aqui um método que já o primeiro conceito é que ele pode ser privado, ele não precisa ser público. Na verdade, esse daqui também não precisa ser público, né? E qualquer dos métodos que nós fizemos, como nós não criamos classe, nós estamos trabalhando no form, no próprio form aqui, nada disso precisa ser público. Foi até um erro das aulas anteriores, a gente pode deixar isso tudo como privado, né? Pronto, o resto, o form precisa ser público porque ele pode ser chamado de outro form, né? Então, nós vamos aqui, private, nós vamos chamar aqui, a princípio, void. Nós vamos ainda mudar o que nós estamos fazendo aqui, vamos fazer aqui o conceito inicial do ping. Como é que é esse ping? Esse ping, o C# tem um componente, eu diria assim, chamado ping. Então, nós vamos dar aqui um var ping igual a new ping. Ctrl ponto aqui, ó. Ele vai adicionar o system.net.network information. Como é que a gente faz esse ping funcionar? A gente apenas diz assim, ping.send ping. Seria o send, mas não é muito aconselhável você utilizar o send. É aconselhável você utilizar o send async. É aí que nós já vamos entrar de novo nos métodos assíncronos. Isso aqui é um método assíncrono, né? Como isso aqui é um método assíncrono, a gente tem que chamar ele com o await que a gente aprendeu nas aulas anteriores, que significa que ele vai parar aqui, nesse método o C# vai parar, apesar disso aqui ser assíncrono, ele vai parar e esperar, mas ele vai liberar os outros métodos, eventos e tudo mais para que você possa utilizar. A tela não vai estar travada, mesmo que o código esteja parado aqui. Mas para que você possa utilizar o await, você só pode utilizar num método assíncrono. É por isso que ele está marcando de vermelho aqui, né? Então você vai aqui para até ajudar, vai aqui em tornar método assíncrono. Então o que ele fez foi tornar esse método ping async. Ele, por boas práticas, ele até colocou o async aqui no final, né? Esse método ping ele precisa de uns parâmetros. Vamos ver quais são aqui. Vamos pegar este overload aqui, em que o primeiro parâmetro, no caso aqui é o quinto overload, o primeiro parâmetro é o IP, ou então o domínio, né, para o qual você quer dar o ping. Então, o primeiro parâmetro é o IP. Opa, tá preenchendo aqui. O segundo é um timeout, né? É um timeout. Por exemplo, quanto tempo você quer que esse ping aguarde, né? Para que ele determine que deu erro ou não, né? A gente vai definir isso aí. E o terceiro parâmetro é um buffer, que determina a quantidade de dados que vai ser enviado para o teste, para que seja feito o teste do ping, né? Então a gente vai colocar, vamos colocar aqui como a gente está fazendo, como um buffer, pronto.
E ele ainda recebe mais um parâmetro que são as opções, né? Que a gente vai colocar como options aqui. Pronto. Só que nós escrevemos essas variáveis, mas nós não demos, aqui nós não estamos atribuindo valor a elas, vamos ter que criar essas variáveis. A primeira, que é o IP, a gente vai chamar, claro, ela como um parâmetro da função ping. Então o IP já está resolvido, né? O timeout a gente vai colocar, como é uma coisa meio que você pode mudar, né? Então a gente vai colocar ele como uma constante aqui, né? O timeout a gente vai colocar ele como talvez como uma constante aqui. Deixa eu ver aqui qual é o melhor lugar de colocar ele. Não como uma constante, que não faz muito sentido. A gente vai colocar ele como parâmetro também aqui. Eu acho que ele é um int, né? Ele é um int. Então, o timeout vai ficar aqui também como parâmetro. Está resolvido o timeout. O buffer nós vamos criar aqui. É um array de bytes. A gente vai colocar 32 bytes aqui, no caso. Pronto. E só falta os options, que a gente vai apenas definir uma opção que é new ping options, né? Que ele recebe como parâmetro o TTL. Esse TTL, você precisa entender um pouco de rede, né? A gente vai colocar o TTL como 64, né? Que é um valor maior do que zero, como ele diz ali, que especifica o número de vezes que o package que vai ser enviado no ping vai ser encaminhado, né? Algo que para quem entende realmente de rede que não tá fora do escopo aqui, né? E esse true aqui determina para não fragmentar, né? Alguma coisa desse tipo. Então, mas isso é meio que padrão, a gente vai deixar essas opções aí. Pronto, aqui nós já estamos dando o ping, né? Só que a gente precisa saber, o ping ele tem, como é que a gente sabe se o ping deu sucesso ou não? Ele tem um retorno, né? A gente tem um var, que a gente pode chamar de reply, você pode botar qualquer nome, né? Aí, que é o retorno do ping. Então eu vou verificar se o status do reply.status foi igual a sucesso. Então aqui significa que ele deu sucesso, não é? Se não, significa que ele deu erro. Para que a gente aprenda mais um conceito, inclusive o conceito de delegate, que não ficou bem explicado na aula passada, o delegate é uma maneira de você dar tipo a um método. Vamos dizer que você queira... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui que vai ficar mais simples, né? Vamos dizer que você... Se você quiser... Pronto, eu acho que vai dar para explicar. Você vai entender direitinho desse jeito aqui. Se você quiser receber um string como parâmetro, str de string, você faz isso, né? Mas se você quiser receber um método como parâmetro, como você faria? Para esses motivos que existe o delegate. O que eu quero, veja só o que eu quero fazer aqui. Eu quero receber um método como parâmetro e quero chamar esse método aqui. Se deu sucesso, e quero chamar ele aqui se deu erro. A diferença é que se deu sucesso, eu quero chamar esse método passando 3 parâmetros. Na verdade, passando 2, melhor 2. O primeiro parâmetro que eu quero passar para esse método é apenas o texto ping com o IP que eu coloquei lá e um parâmetro que vai indicar se deu erro ou não, né? Um parâmetro que vai indicar se deu erro ou não. Que nesse caso aqui, como o status é sucesso, eu vou colocar esse parâmetro como falso. Você vai já entender, calma aí. É melhor mais um parâmetro também, que nós vamos indicar um parâmetro para o status. Então eu vou dizer que o status deu OK.
E aqui eu vou colocar, vamos dizer assim, qualquer retorno, eu vou colocar aqui um retorno do ping, pronto. Aí nós vamos chamar esse método também aqui embaixo. A princípio, ele vai ser chamado da mesma maneira no primeiro parâmetro. No segundo, a gente vai colocar isso aqui como um ping erro, né? Ping erro. E aqui a gente vai colocar o erro do ping. O erro do ping. E como ele deu erro, a gente vai colocar essa variável que está... Até então ela está simbolizando se deu erro ou não, né? A gente vai colocar essa variável como true, porque deu erro, né? Entendeu? Mas como é que a gente pode... E a gente está recebendo esse método como parâmetro e chamando ele aqui. Se eu fosse colocar, dizer que ele era genérico, que era um object, ele não ia funcionar ainda. Por quê? Porque um método não é um object, né? Como é agora que você vai entender o conceito de delegate. Eu preciso dar um tipo para esse método, que não é string, né? Como é que eu dou um tipo para o método? Como isso aqui é um método... Como esse método ele não retorna valor, então ele é um action. Se esse método retornasse um valor, ele seria um func, né? Mas a gente não vai tratar de func, até para não dificultar mais ainda aqui. Então, para isso eu vou ter que dar um tipo. Eu posso dar um tipo para o método como um action. Pronto. Isso aqui já funciona. Já funcionaria se ele não tivesse parâmetro. Eu vou fazer aqui para exemplificar. Você nota que funcionaria. Ou seja, eu posso chamar agora esse método que eu estou recebendo como parâmetro. Que coisa interessante, né? Mas eu quero que esse método tenha parâmetros, porque eu quero passar esses parâmetros aqui. E agora o que a gente faz? Você nota que os parâmetros são um parâmetro do tipo string, outro do tipo string e outro do tipo boolean. Então, ele é um action do tipo string e boolean. Agora você viu que não deu erro. Eu posso chamar esse método aqui. Agora você aprendeu o conceito de delegate. Isso aqui é um conceito, é a principal utilização de um delegate. Só que no lugar de método, a gente pode dar um nomezinho melhor para ele. Por exemplo, onResult, né? Como se fosse um evento, onResult. Na verdade, os eventos, para você ter ideia, os eventos são delegates, né? Então você aprendeu aqui um grande conceito de delegate. Se você tiver dúvida ainda, a gente tem que modificar o nome aqui, claro, que é um parâmetro, né? E o nome aqui. Já já a gente vai ver como é que a gente vai colocar, porque como a gente colocou um parâmetro novo, é claro que quando eu chamar aqui o ping assim, que eu acho que eu estou chamando ele de alguma parte, não estou chamando, não estou chamando ainda, mas a gente vai aprender como é que a gente vai passar esse parâmetro aqui. Mas calma. Bom, mas aqui eu coloquei apenas para exemplificar, mas só que a gente tem que colocar o IP mesmo aqui, né? Para isso a gente cria, no lugar de a gente fazer isso, né, como você aprendeu em aulas passadas, eu poderia fazer isso aqui, mas é feio, né? Daria certo também, mas a gente vai criar uma interpolação de string e vai colocar o IP que a gente recebeu como parâmetro, né? Esse aqui, ó, né? Pronto. E aqui, no OK, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma interpolação, mas a gente vai pegar do ping alguma coisa para mostrar, né? Por exemplo, a gente vai pegar na verdade do reply, né? Que foi o que retornou do ping, a gente vai pegar aqui qualquer coisa, o endereço, só para não ficar só o OK, né? A gente vai pegar o endereço, né? Pronto. E deu erro? Não. Agora se você até dar um Ctrl Shift barra de espaço, ó, você já vê que como a gente determinou o tipo do delegate, ó, string bool, e aí você vê que os parâmetros aqui, ó, o primeiro é um arg1, que é string, o segundo é um arg2, que é string, e o terceiro é um arg3, que é bool, né? Que é o que a gente está preenchendo aqui. Para evitar... Eu vou copiar aqui, né, para trazer para baixo, que essa parte do erro, se deu erro, é a mesma coisa. Agora aqui no ping erro, a gente vai ter que colocar um erro, né? Vamos ver aqui que erro, como é que a gente vai colocar esse erro. A gente vai... aqui já é mais específico, a gente vai ter que pegar uma mensagem de erro. Na verdade, a gente vai apenas colocar o status do reply. Aqui do reply, pronto, a gente vai colocar o status. Porque o status é um string que determina qual foi o erro que ocorreu. E isso aqui é erro, então a gente vai colocar true, né? Já está quase feito. Só que... mas e se deu erro em qualquer coisa aqui? Porque vai dar pau no sistema? Não. A gente vai ter que adicionar alguma coisa. A gente vai ter que chamar o onResult também.
se algo aqui deu errado, mesmo não só o ping em si, mas se esse código em si deu erro, a gente vai ter que fazer um tratamentozinho de erro, né? Que a gente vai colocar isso aqui dentro de um try catch, né? A gente vai colocar um try catch, pronto, beleza. E vamos colar, eu tinha recortado, colei aqui. E agora nós vamos tratar, primeiro, é importante a gente tratar o exception geral, né? Se deu qualquer erro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável chamada error message, né? E vai dizer que se o exception ele pode ter um inner exception, né? Que é uma especificação maior do exception. E a gente pode mostrar essa mensagem aqui. Então a gente vai chamar o próprio método lá, o onResult, né? A gente vai... Eu vou até copiar aqui para facilitar, né? Isso em cima, para não escrever mais. A gente vai chamar o próprio onResult que a gente está passando como parâmetro, vai passar... como isso aqui é um erro genérico, não é um erro de ping, a gente vai passar só um erro aqui. E aqui a gente vai passar agora o error message, né? Que a gente declarou aqui. Só que esse inner exception, às vezes, ele pode ser nulo, né? Então nós vamos aprender outro conceito interessante do C#. Esse Elvis, que a gente chama de operador de Elvis, ele quer dizer que se esse inner exception for nulo, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro aqui. Porque ele vai querer chamar uma propriedade, ele vai querer pegar o valor de uma propriedade de um objeto que é nulo. Então ele vai dar um erro aqui em tempo de execução. Para a gente evitar isso, a gente coloca um operador else, que significa que se isso aqui for nulo, todo o resto que eu chamar a partir daqui vai ser nulo. Então, se esse inner exception, que pode ser nulo, ele pode ser nulo mesmo, for nulo, então ele não vai nem ver qual é o valor dessa propriedade message, não. Ele vai fazer com que essa variável seja realmente nula. Então, fica o erro message como nulo. Mas a gente não quer deixar o erro message como nulo. Então a gente vai aprender um outro operador do C#, que é esse aqui. Que ele significa assim. Eu não estou lembrando o nome dele direito, né? Mas significa que se essa parte for nula, então passe a usar essa parte que está depois. Então é assim. Se essa parte for nula, então use essa parte. Então se o inner exception for nulo ou o error message for nulo, se o resultado disso aqui for nulo, então use esse resultado aqui. É o que diz isso aqui. Então se ele não tiver inner exception, né, então use o error message normalmente. Entendeu? Se não tiver entendido, pode perguntar aí nos comentários. Então, aqui a gente está tratando um exception do tipo geral. Só que o ping ele tem uma particularidade, o ping do C#. Existe o ping exception, que é diferente. Então, a gente tem que tratar também, antes da exception geral, o ping exception. E a gente pode, agora sim, a gente pode colocar como, a gente vai simplesmente copiar, já copiamos, né? Mas agora a gente pode colocar o erro como um erro de ping mesmo, porque aqui é um ping exception, né? A sequência do catch é o seguinte, ele segue essa ordem aqui. Se você colocasse isso aqui para frente, né? Se isso aqui fosse aqui, ó. Como isso é um exception geral, ele nunca teria perigo de entrar aqui. Então ele está até marcando como erro, né? Como isso aqui é a base dos exceptions, né? Que é o próprio exception, ele sempre iria entrar aqui. Mas dependendo dessa ordem aqui, a primeira o primeiro tipo mais genérico menos genérico de exception, mais específico de exception que ele encontrar, ele já vai entrar no primeiro. Então, se der um ping exception, ele vai entrar aqui e ele vai ignorar isso aqui, porque apesar de ter sido um exception no geral, mas especificamente foi um ping exception. Então, seguindo a ordem dos catch, ele vai entrar aqui. É interessante. Mais um conceito aí, né? O que falta mais aqui? Uma coisa interessante essa variável aqui, ela é do esse objeto é do tipo disposable, né? Os objetos do tipo disposable significa que você tem que chamar no final da utilização dele um dispose, né? Ou seja, para boa prática, no final da utilização do ping aqui, eu teria que chamar um dispose. Só que existe uma maneira mais elegante de você fazer isso.
você pode, eu vou recortar aqui, ó. Você pode utilizar a palavra-chave using do C Sharp e pode colocar o ping aqui dentro e pegar todo esse código aqui. Eu posso colocar, inclusive, chamar o using aqui dentro mesmo, né? Já que dentro do try aqui, ó, posso chamar o using e colocar todo esse código aqui, sem problemas, né? Já que eu só estou precisando utilizar o ping aqui. Então, esse using ele determina que eu não preciso chamar o dispose, ele já chama para mim no momento certo, que ele achar que é certo. Só que ainda dá para diminuir mais ainda isso aqui, devido aos aprimoramentos da linguagem C Sharp, a gente pode ainda diminuir mais ainda. A gente pode tirar isso aqui, ó. E pode tirar isso aqui também. E digitar using var ping. Modificou um pouco a sintaxe, né? Mas significa que eu fazendo isso, o próprio C Sharp, eu não vou mais precisar nem de englobar o que eu quero que esteja dentro desse using. O próprio C Sharp ele já sabe, ele já analisa e já sabe até que ponto esse ping vai ser necessário para dar ou não o dispose nele, nessa variável. Por garbage collector, desculpa. Então, espero que o entendimento tenha sido bom aí. Nós criamos o método ping, mas nós não estamos chamando ele. E agora, onde é que ele seria chamado? Aqui no checkPing, nesse loop aqui. No loop, provisoriamente, nós já criamos o add item. Não, mas aí, agora, nós vamos fazer um teste real de ping agora, né? Então, nós vamos ter que chamar o método ping async. Né? E nós vamos passar o que para esse ping async? Agora sim, vai ter umas coisas interessantes. Aqui você nota que eu recebo o IP, né? E o primeiro parâmetro do ping async, o que é? É o IP. Então eu vou só passar para frente o IP para o ping async. Ele recebe um timeout. Aqui a gente vai determinar um timeout. A gente vai criar aqui. Eu vou colocar aqui dentro mesmo esse timeout. Eu queria criar uma constante, mas eu vou colocar um timeout de 15 segundos, né? Ele é em milésimos de segundo. Pronto. Agora vem o interessante da história. Qual é o próximo parâmetro? O próximo parâmetro é o delegate, é o método. Então, nós temos que criar um método aqui, ó. Veja, eu vou primeiro explicar da maneira, eu diria, com más práticas, né, para você entender. Nós teríamos que criar um método que não retorna nada, porque é um action, né? E chamar ele aqui provisoriamente de método. Olha que interessante, de método. E eu não vou nem colocar corpo no método ainda. E eu posso agora chamar esse método aqui. Mas ele não vai aceitar. Ele está marcando aqui de vermelho. Antes de chegar nessa parte aqui, vamos ver porque que ele está marcando de verde. Ele está marcando de verde por causa de um conceito que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu em aulas passadas. Esse método é assíncrono. A gente não pode chamar um método assíncrono assim. Poder pode, mas o C Sharp ele lembra de você colocar o await, né? Pronto. Agora ele não vai dar mais erro. E ele também não está pedindo para eu colocar esse método como async, porque ele já é async, né? A gente já tinha feito isso nas aulas passadas. Assim, tanto esse é async como esse é async, e nós estamos seguindo a técnica do async, do await async, né? Que você aprendeu de uma maneira rápida nas aulas passadas. Mas ele ainda está dando erro nesse método aqui. Se isso recebe um método, por que ele está dando erro? Porque isso aqui é um delegate que tem que ter como parâmetro um string e um booleano. Então eu teria que criar aqui, ó, um string. Vou chamar de S1, pode ser? É só mesmo para criar os parâmetros, né? Outro string que eu vou chamar de S2. Ele ainda não aceitou lá, né? Já está vermelho. E um booleano, deixa eu chamar de B, né? Aqui, pronto. Olha só, ele já está aceitando o método. Se você for voltar aqui para o ping, para que esse método está sendo passado por um parâmetro? Porque se ele der sucesso, ele vai chamar esse método passando essa string, esse ok e esse false. Se ele der erro, ele vai chamar também esse método passando essa string, esse ping erro aqui e esse true, dizendo que deu erro. Então, a gente pode até nomear esses parâmetros, como a gente já sabe o que eles são,
de status result e erro, né? E o que a gente vai fazer ao chamar esse método? A gente pode chamar simplesmente a gente pode chamar o addItem, né? Que a gente tinha criado em aulas passadas, porque é exatamente os parâmetros que ele quer, ó. Ele quer um parâmetro chamado status, ele quer um parâmetro chamado result e ele quer um parâmetro chamado erro. É exatamente o que nós estamos passando lá naquele delegate, né? Isso aqui funcionaria tranquilo. E a gente vai até rodar com ele assim, realmente, para você testar, para a gente testar, né? Só que agora a gente vai rodar o programa dando ping real. É tanto que nós vamos aumentar esse delay aqui para pelo menos uns 3 segundos, porque pode ser que o ping demore um pouco e caia um ping dentro do outro. A gente tem que dar um tempinho mais aqui, né? Para ele, porque quando ele der o ping, ele vai na rede, ele vai ter um delay lá, então 1 segundo é muito pouco. A gente vai dar 5 segundos. Isso só para o exemplo aqui, mas depois é aconselhável você colocar uns 10 segundos, né? Então vamos executar. Agora a gente vai ter que colocar, como a gente já está utilizando, né? A gente vai ter que colocar agora um domínio real aqui. Vamos colocar google.com, né? E agora nós vamos iniciar. São pings reais o que ele está fazendo agora. Mas por que ele está dando 2, né? Talvez a gente tenha esquecido. Vamos parar aqui, ó, para ver se o parar está funcionando. Ó, o parar funcionou, operação cancelada. Por que ele está dando 2? Vamos ver aqui o código do botão. Check ping. Por que ele está chamando 2 vezes, né? Porque no loop do ping, eu além de estar chamando, ó, eu estou chamando o ping, estou passando um método. Esse método está dando o addItem, né? E além disso, eu esqueci aqui embaixo esse addItem aqui, ó. Não precisa mais, né? É o próprio resultado do ping é que vai chamar esse método. Espero que você tenha entendido essa parte aí. Que vai chamar esse método. Você pode estar pensando, eu não poderia colocar o addItem diretamente aqui? Aí você foi inteligente. Poderia sim. Poderia demais, poderia sim. Eu fiz assim para fins didáticos, né? Então vamos de novo aqui. Vamos colocar de novo google.com. Aí ele está dando pings reais, né? Significa que a internet aqui está funcionando. Ele não deu nenhum erro. Infelizmente, a gente não vai ter como simular um erro para ele aumentar aqui o número de erros, né? E colocar em vermelho, mas acho que você pode fazer isso aí em casa, né? A ideia é que está tudo funcionando. Nós ainda vamos aprimorar mais. Opa, eu fechei. Nós ainda vamos aprimorar mais esse método aqui. Então, como eu estava dizendo, você, para os que perguntaram aqui nesse ping async, se poderiam colocar o addListItem, já que ele é um delegate, ele é um método que se encaixa naquele delegate, né? São os mesmos tipos. Vamos colocar aqui. Poderia. Você poderia economizar tudo isso, mas eu não vou já fazer isso agora não, para não dificultar. Eu vou apenas dizer, vou dar mais um conceito aqui, que são de métodos anônimos, um conceito rápido. Todos esses conceitos eu posso criar uma videoaula para abranger só esse conceito e ficar muito bem detalhado e explicado. Mas é feio a gente trabalhar assim, eu não acho legal, eu acho feio. A gente pode criar um método anônimo. O que é isso? A gente vai excluir todo esse método aqui, inclusive o nome dele, eu vou pegar só essa parte aqui, vou excluir. E no lugar de eu chamar um método aqui, eu vou chamar um método anônimo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colar aquele código lá aqui. E a diferença é que um método anônimo, ele tem que ter uma expressão, que eu esqueci o nome, desse tipo aqui, né? De atribuição. Pronto. Aqui é a mesma coisa. No lugar de eu chamar um método escrito aqui mesmo, eu estou criando o próprio método aqui. E estou chamando ele como anônimo. Se você for testar, vai dar certo também. Ó, já está dando certo. Quando a gente cria métodos anônimos, já que o motivo principal do método anônimo é simplificar o código, a gente não precisa. O C# é inteligente o suficiente
a gente não precisa colocar tipos aqui. Que ele já entende. Ele já entende que se você está querendo encaixar um método anônimo aí nesse parâmetro, ele já sabe que os tipos são esses. Se eu for rodar, eu não vou rodar, vai dar certo. Só que a gente, como o bom do método anônimo é você reduzir o código, a gente pode até, você pode criar isso é polêmico, algumas pessoas podem discordar, você pode reduzir mais ainda o tamanho das variáveis por apenas a primeira letra aqui, né? Então, vamos dizer assim, status, resultado e erro, né? Ficou pequenininho, né? Então, como eu mudei o nome das variáveis, eu tenho que mudar aqui também, claro, na chamada, né? Então, mudei, ó. Ficou menor, ficou bem pequeno, né? A chamada do método anônimo, né? Ainda vai dar certo se eu for executar, não vou executar para não perder tempo. Mas como já está tão pequeno, cara, a gente pode reduzir mais ainda esse método. A gente pode retirar essas chaves aqui, pode passar para cima e pode colar aqui. Não precisa mais desse ponto e vírgula. E olha como ficou reduzido aí o método, né? Pode reduzir mais ainda. Estou fazendo isso didaticamente para você aprender, né? Se a gente for rodar, vou rodar mais uma vez aqui. Tá rodando, né? Ainda funcionando o código. Vamos esperar pelo próximo ping, ó. Tudo funcionando. E agora para responder aquela perguntinha que alguém que é mais safo aí, eu diria, já deve ter perguntado, que eu já até falei anteriormente nessa aula. Pode colocar o add list item diretamente? Pode, porque ele é um delegate do mesmo tipo. Então, eu perdi todo esse tempo para exemplificar para vocês métodos anônimos. Mas sim, você pode colocar aqui e dispensar qualquer método. Então, vamos rodar de novo para ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui de novo o Google, que é a principal referência para a gente testar a conexão, acho que é o Google mesmo, né? Mas você pode colocar um IP, né? O interessante é que você pode testar também a sua rede caseira, não só a internet em si, mas se a conectividade de rede interna está funcionando. Você pode botar um IP de alguma máquina sua aqui também, vai funcionar. Olha, ainda está funcionando. Galera, então é isso aí, finalizamos nosso, eu diria, utilitário de verificação de conexão aqui, Internet Checker. Mas foi um pretexto para que muitos conceitos interessantes do C# fossem repassados. Eles foram passados de maneira bem sucinta, mas cada item desse, cada tema desse, dependendo, né, do interesse, a gente pode abranger um vídeo todo ou uma sequência de vídeos só para cada item desses aí, para ficar bem melhor explicado. E eu agradeço aí a atenção, gostaria que você curtisse o vídeo, seguisse o canal e obrigado aí pela atenção.